TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda terça-feira nós estamos ao vivo, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Você que nos acompanha no sábado, você já sabe que sábado é dia de programa de saúde gravado. Você vai acompanhar, vai curtir, mas não tem como você participar. Efetivamente, a sua participação é válida na terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. A direção da TV Candidez, do Sistema MPA de Comunicação, através do nosso diretor Mairique Júnior, continua mantendo toda a estrutura da TV Candidez para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. Eu tenho o costume de dizer aqui, na base da brincadeira, mas que reflete uma verdade absoluta. Não justifica gravarmos um programa. O interessante é que ele seja ao vivo, com a sua participação, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta que é a última terça-feira de agosto, já estamos finalizando o mês 8. Daqui a algumas poucas horas estaremos entrando em setembro. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, eu recebo ele que é parceiro da TV Candidez, o terapeuta naturopata, grande nome dentro da naturopatia, Ramon de Assis. Ramon de Assis, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui mais uma vez ao vivo na TV Candidez, no nosso estúdio aqui do programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. É um prazer estar aqui novamente na TV Candidez, né, trazendo dicas tão bacanas aí da naturopatia. Que bacana! Eu falei aqui do Ramon de Assis, agora há pouco o Túlio acreditou e o nome dele aí, né, Túlio? Se quiser mais acreditar daqui a pouquinho, pode acreditar mais uma vez. Ele que já há bastante tempo traz aí o seu nome muito ligado à questão da naturopatia. Ele como terapeuta naturopata, e isso é muito importante. Nós já abordamos aqui vários temas, vários assuntos, né? Já falamos da questão da saúde do coração, já falamos do intestino, já falamos sobre vários temas. E hoje o nosso tema é bastante interessante, é sobre a questão da saúde dos ossos e das articulações. Tem como você falar para a gente, quando a gente fala da saúde dos ossos e também das articulações, há como fazer prevenção dentro desse tema, Ramon? Para a gente começar esse nosso bate-papo de hoje. Essa é a grande ideia, né, que a gente pretende passar para todos os nossos telespectadores, né, é que, ao contrário do que se pensava, né, bem antigamente, que os ossos seriam aí algo morto, né, no nosso organismo, algo ali que era muito sólido, muito morto. E, na verdade, a ciência descobriu já há bem tempo também que não, né, o esqueleto, né, a nossa estrutura óssea, com todos os nossos ossos, articulações, cartilagens, os dentes, né, é uma estrutura que se renova, sempre se renova. Olha que interessante disso. Para se ter uma ideia, todo o nosso esqueleto ele é renovado em média de 3 em 3 anos. Ou seja, daqui 3 anos, toda a nossa estrutura óssea terá sido renovada. E por esta razão, vale muito a pena, né? A gente sabe, a gente escolheu esse tema porque sabe que muitas pessoas sofrem, né, dos mais variados problemas, né? Problema de coluna, dores aí da coluna, dores articulares, né? Tem várias doenças crônico-degenerativas, né? Das articulações, como artrites, como artroses, né? Várias doenças. E a gente sabe que as pessoas, às vezes, demoram muito para providenciar aí, né,
um tratamento, um cuidado especial aí com toda essa estrutura óssea, e às vezes quando a pessoa se dá conta, quando ela procura um médico especialista, que na verdade é o ortopedista, né, quem cuida aí bem dessa parte óssea, quando a pessoa chega a procurar um profissional especialista, às vezes já está tarde demais, né, onde o ortopedista vai sugerir aí uma cirurgia, uma prótese, né, e que a gente não quer isso. Então, o que a gente tem para informar para as pessoas? Que é possível a gente prevenir. Mais do que prevenir, é possível a gente promover uma saúde integral para os nossos organismos, onde ele vai facilitar essa regeneração, né? Já que todas as nossas células ósseas são substituídas de 3 em 3 anos, por que não regenerarmos tudo isso, né? Então é possível. O osso, não é porque ele desgastou uma parte que ele vai ficar agora desgastado, né? E essa é a ideia de que a maioria das pessoas tem. Ah, não, eu já tenho um desgaste, né? Conhecido tecnicamente como artrose. Eu já tenho um desgaste avançado, agora é só prótese. Não, os nossos ossos podem se regenerar a partir aí de um equilíbrio, que a gente vai falar mais detidamente hoje, sobre uma proposta de modulação hormonal, porque é sabido que o hormônio estrogênio, né, um hormônio predominantemente feminino, ele é responsável pela produção dos osteoblastos, né, que faz aí a regeneração óssea. E para além aí do equilíbrio hormonal, nós temos algumas suplementações como cálcio, magnésio, manganês, né? A vitamina D, que na verdade é um hormônio colecalciferol, né? Nós precisamos muito sintetizar esse hormônio no nosso corpo. E ainda tem a vitamina K2, né? Que todas elas usadas de uma maneira consciente, né? Orientada por um profissional da área, vai conseguir aí promover essa regeneração. E ainda falando de proteínas, né? Como a proteína mais abundante do nosso corpo, que é o colágeno. Então, se nós cuidarmos, né, bem disso, suplementarmos, melhorarmos a qualidade da nossa alimentação, podemos prevenir, fortalecer toda a estrutura óssea do nosso corpo e evitar vários desses problemas. A gente sabe, Ramon, que nem todo mundo trabalha com a questão da prevenção. Ah, eu vou procurar a naturopatia para me prevenir. Eu quero saber de você o seguinte, as pessoas, o paciente que chega até você já com histórico, comprovadamente de uma artrite reumatoide, por exemplo, de uma artrose, tem tido sucesso nesse tipo de tratamento dentro da naturopatia? Então, uma das razões, né, que a gente traz esse tema hoje é exatamente por isso, Samuel. A gente tem percebido que muitas pessoas que têm nos procurado, né, com diagnósticos terríveis, né? Diagnósticos, olha, agora é só prótese, ou então aquelas dores que a pessoa já traz aí por anos seguidos, nos procura, a gente inicia um tratamento, né? Lembrando que é um tratamento que não é tão rápido, né? Para poder regenerar, mas nas primeiras semanas a pessoa já obtém ali alívio nas dores, né? Que é muito importante, e a pessoa acaba ficando muito entusiasmada ali, opa, já diminuiu minhas dores. E aí, gradativamente, a gente começa esse processo de regeneração e nós conseguimos, sim, excelentes resultados. Resultados esses, né, que às vezes a gente comunga aí da ideia de manter, claro, o tratamento aí que a pessoa vem fazendo já com a ortopedia, né, seja ele de medicamentoso, seja ele um tratamento aí dentro da fisioterapia, que é outro profissional que agrega muito nesse tipo de tratamento, mas a gente agrega ainda mais com a naturopatia, utilizando aí, como eu disse, de suplementos, de fitoterápicos que vão fazer um bom equilíbrio, aliviar os sintomas, ou seja, as dores, mas também ir regenerando e possivelmente até evitando aí algum processo cirúrgico. A Helena mandou uma mensagem hoje, bem na parte da manhã, quando nós estivemos aí fazendo assim, a chamada dentro do Bom Dia Divinópolis com o Flaviano Cunha, e ela perguntou sobre a questão da artrite. Eu fiz questão de separar aqui a pergunta dela. Ela disse que foi diagnosticada com artrite, sente dores, e ela pergunta se existe dentro da alimentação natural algo que possa diminuir as dores e acelerar a questão do tratamento para uma melhora. Helena, obrigado pela sua pergunta. Vamos ver como é que o Ramon de Assis, terapeuta naturopata, responde e te ajuda. Helena, um abraço, obrigado realmente pela pergunta. Acho que vai esclarecer aí dúvida de muitas pessoas. Sim, a alimentação ela é fundamental. Como eu disse inicialmente, a alimentação é um dos pilares aí do tratamento de regeneração óssea, né? E da melhora da qualidade aí da saúde dos ossos e das articulações. A parte de suplementação de algumas vitaminas, minerais,
e proteínas, né, como eu citei ainda há pouco, o próprio colágeno é fundamental. E ainda aí a parte hormonal, né? Quem quiser rever aí o nosso vídeo falando exatamente sobre os fito-hormônios que a gente trouxe aqui no programa, vai poder entender esse universo aí, porque os hormônios, ou a melhora da qualidade ou do equilíbrio da produção hormonal do nosso corpo, também vai ser fundamental na saúde dos ossos. Bom, o que a gente pode adiantar? Suplementos como os colágenos, né? Hoje a ciência aponta como algumas algas, né, algas marinhas, como boas fontes de colágeno natural ou colágeno absorvível pelo nosso organismo. Muitos dos colágenos que já foram utilizados por décadas, né, pesquisas recentes apontaram que o nosso corpo não consegue uma boa absorção desses colágenos. Então, colágenos de origem animal, né, como hoje a própria geleia de pé de galinha, né, que, aliás, foram estudados os pés de aves. E sabe-se que os pés de aves são fontes de colágeno tipo 1, tipo 2, tem cálcio, magnésio, manganês, né, zinco, inclusive. Então, é boa fonte aí para uma possível regeneração óssea. Então, já fica aí a nossa sugestão para a Helena, para introduzir esse tipo de alimento, né? Procurar aí uma pesquisa. Nós também temos lá no nosso canal do YouTube um videozinho falando, dando uma receitinha caseira de colágeno feito em casa e muito eficiente. Então, começar com essa suplementação, também melhorar a qualidade da nossa alimentação, no sentido de quanto mais nutrientes nós colocarmos para o nosso organismo, melhor ele aproveita e ajuda no processo de regeneração do nosso corpo todo, incluindo a parte óssea. Então, verduras de cor verde escura, por exemplo, que são ricas aí em cálcio e magnésio, né, que precisa de ter magnésio para haver uma boa absorção do cálcio no nosso corpo. Então, as verduras de cor verde escura, a suplementação de colágeno já é um bom caminho aí para começar aí o tratamento e a redução desses sintomas inconvenientes como as dores. E eu vou finalizar agora esse bloco com a última pergunta. Olha que pergunta que eu estou recebendo aqui, interessantíssima, do José Aguiar. Olá, Samuel, boa noite, moro no bairro Porto Velho. Pergunte ao Ramon, as emoções podem afetar as doenças reumáticas? Obrigado, José Aguiar. Vamos ver como é que o Ramon vai te responder aí. José Aguiar, um abraço, obrigado pela pergunta. Muito boa pergunta, né? Nos estudos mais recentes, né, da parte hereditária, né, das doenças hereditárias, né, e aí englobam-se todas, né, essa parte psicossomática. É sabido já pela ciência, né, vou resumir para não estender muito, porque não é a proposta do tema de hoje, mas é uma doença que nós carregamos na nossa genética, né? Que às vezes o nosso pai, nossa mãe possa ter, digamos, uma osteopenia, uma osteoporose, né? Que o pai e a mãe têm. Essa doença que a gente carrega no gene, ela só irá despertar no nosso organismo se houver ambiente nutricional favorável para a doença e ambiente emocional favorável para a doença. O que significa isso? Se a nossa alimentação for precária, já é um fator aí de mais ou menos 70% para que aquela doença que a gente carrega na genética se instale no nosso corpo. E os outros 30% é por conta da saúde emocional, do que muita gente conhece como psicossomático. Então, se nós cuidarmos, né, nós também temos aí o vídeo aqui do programa Amostra Grátis da Saúde, falando da saúde emocional, que é outro fator importantíssimo. Se nós cuidamos da nossa saúde emocional, se nós cuidamos dessa parte nutricional, que também falamos aí na saúde do estômago, saúde do intestino, nós podemos evitar na totalidade que uma doença surja, mesmo que ela esteja na nossa genética, né, seja hereditária. Então isso é um dado muito importante. Todas as pessoas que nos ouvem, isso que a gente traz aqui é científico, né? A comunidade científica já sabe disso, dessa chamada epigenética, né, que é um estudo aí da genética. Então é importante que nós a gente pode conseguir evitar várias doenças cuidando da parte emocional, da parte nutricional. Muito bem, para você que está sintonizando a TV Candidez agora, a gente está recebendo hoje com muito prazer o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Nosso tema é a saúde dos ossos e das articulações. É o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco. O programa Amostra Grátis da Saúde é ao vivo, hein? E serve de modelo para muita gente. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A
A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. A Peixaria Supremo Paladar traz mais uma novidade para você. É o Supremo Delivery, é isso mesmo. Deu vontade, peça pelo 3216-4137, que entregamos prontinho para você. Tilápia, filé de tilápia, linguiça de tilápia, camarão e toda a variedade de peixes e frutos do mar. Peixaria Supremo Paladar, também é delivery. Peça pelo 3216-4137. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. VET possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno, que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539, Centro Divinópolis. Chega de fila! Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399.
bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Deixa eu mandar aqui um grande abraço para toda a equipe da Diviminas. A Diviminas, que é uma empresa de distribuição e logística do gênero em alimentos congelados e atende em todo o estado de Minas Gerais. Especialmente as marcas Creme Mel e Frutti. Meu abraço é uma empresa de Divinópolis, com centro administrativo aqui em Divinópolis e com centro de distribuição em Betim, o famoso CD. São 18 anos da Diviminas. Meu abraço para Keila Fagundes, que é a diretora, para o Guilherme Fagundes, o diretor financeiro. Meu abraço também para o senhor Olímpio Fagundes, né, que é o patriarca de toda essa família. Muito especial também para o Dinho Diniz, que é o consultor de planejamento da Diviminas. No Instagram, você pode acompanhar DEVM Distribuição da Diviminas aqui em Divinópolis. Ô Dinho, meu abraço para você, Dinho Diniz, para Keila Fagundes. Nas próximas semanas a gente vai trazer mais informações. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio. Dizer para você que a doutora Angélica Nogueira Rodrigues vai estar conosco, vai falar sobre a questão da conscientização do câncer ginecológico. Você não pode perder essa entrevista. Aqui na TV Candidez, estamos acabando de acertar os detalhes e que cercam, por exemplo, esse tema da questão da conscientização do câncer ginecológico. Ela que é médica oncologista da Doncologia. E para finalizar, antes de voltar aqui com o meu convidado dessa noite, o terapeuta naturopata Ramon de Assis, setembro é considerado o Setembro Amarelo, que remete à questão da prevenção ao suicídio, né? Não se fala em suicídio, não na questão de noticiar, né, morte por questão de suicídio, mas se fala na prevenção, que é o que preconiza a Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Nosso diretor Túlio coloca uma chamada para a gente. E no dia 14 de setembro, terça-feira, o programa Mostra Grátis da Saúde vai falar sobre a questão do Setembro Amarelo, que remete à questão da prevenção ao suicídio, de acordo com a orientação da Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Eu vou ter o prazer de receber no estúdio do programa Mostra Grátis a presença do Dr. Vladimir Costa e Silva, médico psiquiatra. Dr. Vladimir, programa Mostra Grátis, boa noite. Na sua ótica, o que é o Setembro Amarelo? Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os telespectadores do programa Amostra Grátis. Bom, o Setembro Amarelo foi um mês que foi criado para que nós tivéssemos a oportunidade de lembrar e falar abertamente sobre a prevenção do suicídio, que está diretamente ligado à nossa saúde mental, tá? A nossa saúde mental que está tão prejudicada nesses tempos difíceis que estamos enfrentando há cerca de 18 meses. E já que você falou isso, tomando como gancho, como é que está sendo o consultório médico do psiquiatra Vladimir Costa e Silva? Você sentiu um aumento na procura por um socorro mental devido à questão da pandemia, um medo de tudo, por exemplo? Então, Samuel, o que aconteceu foi um aumento da gravidade dos casos. As pessoas estão protelando por medo de saírem de casa, por medo de estarem na rua, por medo de virem a um local que podem ter mais pessoas. Elas protelaram e estão chegando para o atendimento com uma maior gravidade. Algumas pessoas recorreram aos atendimentos online, à distância, né, que tem sido uma ferramenta muito útil, mas algumas pessoas estão deixando para vir depois que pioraram bastante, que perderam o bem-estar que vinham ganhando com o tratamento. É isso que eu tenho presenciado na minha prática diária. Portanto, no próximo dia 14, terça-feira, é ao vivo o programa Mostra Grátis da Saúde. Eu te convido você a conferir essa entrevista sobre a questão do Setembro Amarelo com a presença do médico psiquiatra Dr. Vladimir Costa e Silva. Até lá, Dr. Vladimir. Até lá, muito obrigado. Muito bem, de volta com o meu entrevistado dessa noite. Estou recebendo hoje o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Ramon, estou recebendo aqui já várias perguntas e esse é o diferencial do Amostra Grátis da Saúde, que é ao vivo. Boa noite, Samuel. Dr. Ramon tem falado com bastante propriedade sobre a questão dos ossos, mas e a cartilagem? Uma vez acometida de desgaste, é possível também a sua regeneração, mesmo que numa articulação maior como a do quadril? Quem está te mandando aqui um grande abraço é uma telespectadora muito especial, a Jane Florentino, aqui do centro. Eu quero aproveitar e mandar um abraço também para toda a equipe que está nos acompanhando aí. Um abraço também para a Rosângela. Ô Jane, grande abraço para você, viu? Muito obrigado aí pela sua audiência. Jane, que é uma pessoa muito conhecida aqui na nossa cidade. Como é que você pode ajudar aí a Jane nessa pergunta, Ramon de Assis? Jane, um abraço, obrigado pela pergunta. Realmente, olha, se tratando de ossos, né, articulações, as cartilagens,
tudo entra assim, né? E olha só que interessante, se todo o nosso esqueleto, toda a estrutura cartilaginosa, artrítica, né? Toda ela é regenerada, ou seja, ela é refeita. Daqui 3 anos, todos nós teremos modificado toda a nossa estrutura óssea. Olha que interessante isso. Então, é possível sim ter vários tipos de regeneração. Claro que não são todos os tipos de regeneração, mas são vários, né? Não dá para a gente avaliar aqui o que seria possível, mas é possível sim muitas das regenerações e vale a pena. Até porque quando uma pessoa já tem aí um processo aí de desgaste, de artrose, por exemplo, que tem algum tipo de perda óssea, né? Está acontecendo um processo que, se não for interrompido, ele vai continuar. Ele muda, começa numa articulação, passa para outra, degenera aí uma cartilagem, passa para outra. Então, mesmo que a gente não consiga a recuperação daquele ponto específico, né, com um tratamento natural, que a pessoa tenha que fazer sim uma prótese, né? Porque às vezes ela demorou para poder perceber aquele problema, demorou para procurar ajuda e aí precisou, mas vale a pena fazer por toda a estrutura, né? O resto da estrutura do nosso corpo. Ou seja, se ela não cuidar daquela articulação, outras articulações podem também entrar no mesmo processo degenerativo. Então vale a pena estar cuidando e é possível, fazendo entender também que, né, que nessa parte aí de suplementação, cada organismo, né, tem a sua particularidade, né? Dentro da naturopatia, a nossa formação, nós temos também estudos aí dentro da ortomolecular, né, que é o estudo específico da alimentação de cada pessoa, de cada indivíduo. Às vezes, irmãos ali podem ter ali suplementos, alimentação diferenciada para uma melhora específica. Então, vale a pena porque é possível regenerar toda a parte da estrutura óssea. Nós falamos sobre a questão da prevenção. Eu queria que você falasse para a gente, primeiramente, quais são os alimentos que podem ajudar na melhora da saúde óssea. Você pode elencar para a gente aí? E alimentos que talvez aí o telespectador que nos acompanha pode encontrar com uma certa facilidade? Então, na verdade, é entender que cada organismo tem a sua particularidade. Então, só mesmo um profissional desta área, né, da naturopatia, da ortomolecular, da dieta do tipo sanguíneo, né, para poder saber qual alimento é bom para aquele tipo de metabolismo, né? Então, tem todas essas particularidades. Mas existem aqueles alimentos padrão, né, que vai beneficiar a todos, né? Alimentos com fonte de cálcio, de magnésio, né? A gente cita aí, por exemplo, até trouxe uma listinha aqui para poder né, passar para todo mundo, para não esquecer de muita coisa importante, mas o abacate, né, dentre as frutas, o abacate, a banana e o kiwi, por exemplo, são riquíssimos em magnésio, entendendo que esse mineral é tão importante porque o nosso corpo não consegue uma boa absorção de cálcio se não houver também magnésio, né? Leguminosas aí, como a lentilha, né, o próprio feijão, a ervilha, também fonte aí de magnésio, né? Cereais como o arroz integral, a aveia, né? Oleaginosos, né, de um modo geral. E também a gente cita aí o iogurte natural, que são fontes maravilhosas de magnésio. E outras fontes aí do próprio cálcio, né? Como o tofu, brócolis, que é riquíssimo, né? Uma pequena porção de brócolis consegue ter aí uma quantidade de cálcio equivalente a um copo de leite, né? Que é um dos alimentos mais ricos em cálcio que se conhece. O gergelim, né? As sementes de gergelim, o grão de bico, a chia, a aveia novamente, a linhaça, amêndoas, né? O manjericão, agrião, né? Uva passa, espinafre, levedo de cerveja, castanha do Pará, são belíssimas fontes aí de cálcio para a gente poder suplementar adequadamente toda a estrutura óssea. Então a gente cita esses alimentos, claro que esses alimentos são universais, né, para todo tipo de organismo, mas existem aquelas particularidades que vale a pena a gente estar procurando se informar. Então esses alimentos a gente destaca como os bons alimentos para a saúde óssea. E nessa mesma pegada, você poderia elencar se é que existem alguns alimentos que as pessoas devem evitar para no futuro não ter um problema de artrite reumatoide, artrose, qualquer outro tipo de problema nas articulações e nos ossos, por exemplo? O que você poderia falar assim? Evitem esses alimentos.
Aí a lista seria ainda maior, né, Samuel? Porque, na verdade, né, a gente nem vai pontuar esses alimentos, mas dizer que muitos dos produtos alimentícios, né, da indústria alimentícia podem trazer esses danos, né? Por exemplo, falando dos refrigerantes, de um modo geral, eu não vou citar nem cor nem marca de nenhum, mas dizer que todos os refrigerantes podem trazer algumas substâncias que vão, por exemplo, favorecer a descalcificação, né, dos nossos ossos e prejudicando essa reforma que é feita periodicamente da nossa estrutura óssea. Então, muitos dessas substâncias alimentícias, né, os artificiais, como a gente chama, podem prejudicar muito a nossa saúde óssea, tanto no que diz respeito para surgir as doenças autoimunes, né, como a artrite reumatoide, por exemplo, as artroses, mas também diretamente descalcificando, dificultando o processo regenerativo e também das desinflamações do nosso corpo. Então, muitos são esses alimentos. Parece que quando se fala na questão do refrigerante, a gente tem uma ideia que é um discurso completamente uniformizado, né? Você tem aí dentistas, médicos, terapeuta naturopata, todo mundo condenando refrigerante, seja ele qual for. Seja o refrigerante à base de cola ou não. Né? Exatamente. Tem gente que, eu me lembro que eu entrevistei aqui uma médica, uma nutróloga, que ela falava categoricamente, é veneno, evitem. É o termo que eu uso também, são venenos, né? Eu já tenho aí 20 e tantos anos, quase 30 anos que não tomo refrigerante. Desde que comecei a estudar toda a estrutura química, né, do refrigerante, deixei de tomar. Aí você começou a ver que fazia realmente, não faz bem, não contribui. De forma alguma, e outra, para várias áreas, como você bem citou, né? A gente sabe, por exemplo, nessa parte do pH do sangue, né? Ela prejudica demais, é um dos alimentos que mais acidificam o nosso sangue. Então, por aí já valeria a pena não ficar tomando refrigerante como é consumido hoje. Mas para a estrutura óssea, né? Eu me lembro de fazer isso nos meus estudos do primário, né? E convido as pessoas que façam essa experiência. Pegar um osso de galinha, né? E introduzir nos refrigerantes de cola e deixar ali por 48 horas, né? Façam essa experiência e depois retirem o osso. Vocês vão se surpreender que é possível dar um nó nesse osso, por exemplo, da galinha. Por quê? Descalcifica, né? O ácido fosfórico e outros ácidos vão descalcificar o osso, o que não faz aí com o nosso organismo também. Ramon, no primeiro bloco nós falamos sobre a questão das emoções, né, que podem interferir na artrite reumatoide, né, nas doenças. A Miriam aqui do centro, a Miriam sempre participa conosco aqui ao vivo do programa. Olá, Samuel, interessante. Eu também pensei em perguntar sobre a influência do fator emocional. Tenho muitas cãibras nas mãos. O emocional desorganizado também pode ser uma das causas? Ô Miriam, muito obrigado aí pela sua audiência. Participação ao vivo é assim, as pessoas mandam na hora. Como é que você ajuda a Miriam? Miriam, um abraço, viu? Sim, a parte emocional participa aí de todos os processos do nosso corpo, né? Hoje mesmo, atendendo em consultório, a gente ouve o relato, né, de mulheres que estão passando pelo climatério, pela menopausa, aí relatam o seguinte: quando eu sinto uma emoção muito forte, uma preocupação, um medo, uma raiva, imediatamente me vem já os fogachos, né? É exatamente a interferência direta aí das emoções na questão dos hormônios, né? É um efeito imediato que as pessoas podem sentir aí na chamada somatização, no que é psicossomático. Mas sim, todo o nosso corpo pode sofrer com isso. Quando nós sofremos emoções negativas, preocupações que não faltam para ninguém, né? Ainda mais em tempos de hoje em dia, pandemia e tudo mais, esse sofrimento, essa angústia, essas esperas que a gente passa, o nosso corpo começa a produzir aí toxinas, né? E essas toxinas, elas são pró-inflamatórias, elas inflamam o nosso organismo. Então, afetam no que diz respeito à estrutura óssea, né? As dores podem aumentar aí em função das emoções desequilibradas e várias doenças crônicas, né? Nós já sabemos também das gastrites, né? Gastrite nervosa, as pessoas que sofrem aí uma raiva de manhã, de tarde, está com azia, está com queimação, está com dor no estômago. Então, sim, as emoções podem interferir. Mas o que eu posso fazer, já que as circunstâncias a gente não controla? A gente não controla o que pode vir a acontecer com a gente, mas a gente pode ter, por exemplo, uma saúde do estômago, uma saúde do intestino, a partir do que nós nos alimentamos, né? O ponto de vista modificado a partir de
de entender que as coisas, as circunstâncias ruins virão, mas como nós vamos lidar com elas é uma outra questão que pode impactar menos o nosso emocional e trazer menos consequências psicossomáticas. O Ramon, olha só essa pergunta. Se já existe uma predisposição genética para alguma doença óssea, como artrite reumatoide, por exemplo, artrose, é possível evitar o surgimento das mesmas com a naturopatia? A gente está falando de prevenção. Você falou um pouco sobre isso no primeiro bloco. Sim, perfeitamente, né? Esse estudo nem é somente da naturopatia, né? A ciência conhece, a medicina já conhece a epigenética, né? Hoje é possível. O detalhe é que a nossa sociedade, quando eu falo de sociedade de um modo geral, não só no Brasil, mas no mundo afora, nós temos o chamado imediatismo, né? Nós temos nós queremos nos livrar, às vezes, de um problema muito rápido. Por exemplo, sentiu uma dor de cabeça hoje, aí a pessoa toma um analgésico, se vê livre. Ela volta depois, toma o mesmo analgésico e se vê livre. Mas a nossa sociedade não está preparada, né? Acho até que os nossos governantes deveriam repensar nisso, colocar aí como disciplinas básicas das nossas escolas para as nossas crianças, entender de fato como que a alimentação participa da nossa saúde, né? Já disse aqui em outros programas, por exemplo, que um intestino, uma microbiota bem equilibrada, uma pessoa que entra numa depressão, e todos nós entramos várias vezes na vida, né? Quando temos impactos emocionais, nós não vamos permanecer depressivos se nós tivermos uma boa microbiota intestinal, ou seja, um organismo produzindo hormônios ali satisfatoriamente para nos livrarmos daquele problema. Então, isso pode acontecer com todo tipo de doença. Então, é possível prevenir. A naturopatia tem propostas maravilhosas, desde a alimentação, como eu disse, nós temos disciplinas que olham para um organismo, né, e tratam-o de uma maneira exclusiva, né, como né, não é só dizer, olha, esse alimento é bom para todo mundo. Tudo bem que tem alimentos assim, mas é entender que cada organismo tem a sua particularidade. E a naturopatia consegue tratar dessa forma. E utilizando de outras ferramentas, como a própria fitoterapia, que inclusive está em alta, né? A medicina convencional vem cada dia mais utilizando de ferramentas que outrora era só da naturopatia, né? Como as plantas, e já foi muito discriminada. Ah, é só um chazinho, ah, é só uma plantinha. Hoje não, né? Nós temos nomes aí da medicina que estão utilizando desse recurso que antes eram tidas como alternativas. Então é possível sim uma boa alimentação. Quando eu falo boa, é a inclusão de itens saudáveis e a exclusão desses alimentos que podem ser muito danosos à nossa saúde. Muito bem. Parece aqui que tem uma pergunta que não está muito atualizada com o tema, mas eu sei que o Ramon ele vai tirar de letra, porque tem tudo a ver com a questão da naturopatia. É o nosso amigo Chiquinho. Olá, Samuel, boa noite. Sempre acompanho a almoça grátis. Bons tempos do Clube da Telemig. Você lembra? Você era um repórter? Olha, eu lembro sim. Eu, Cabral, Gilberto Voador também lá na Toca do Tamanduá. Aqui é o Chiquinho. Perguntar ao Ramon de Assis se eu posso comer bálsamo diariamente, comer alho também com vinagre orgânico. Quantas vezes por semana? Tomar vinagre orgânico é bom? Para quem tem hérnia de hiato? Ô Chiquinho, você fez aqui várias perguntas, né? Vamos ver como é que o Ramon, vou reprisar aqui, ó. Ele quer saber sobre bálsamo diariamente, alho com vinagre orgânico. E, claro, vinagre orgânico também. Sim. Chiquinho, um abraço, viu? E nos dá a oportunidade de falar sobre vários assuntos. O bálsamo, né, como outras plantas que a gente sempre recomenda, há que se ter um cuidado. Tem plantas que todas as pessoas poderiam utilizar diariamente. Poucas, mas tem. Tem plantas que nem todas as pessoas deveriam. Então, por precaução, por responsabilidade com o nosso público, a gente recomenda sempre não usar todas as plantas aí todos os dias, né? Usar aí no máximo 2, 3 vezes por semana. No caso do alho, no caso do vinagre, já se trata aí o alho, por exemplo, é especiaria de uso em culinárias milenares aí, né? Então, existe uma segurança muito grande para o uso do alho. Então, o alho, que é usado como tempero, o próprio vinagre podem sim ser utilizados em doses adequadas, né, de preferência orientadas por um profissional da área, mas pode ser usado diariamente. Mas o bálsamo e outras plantas é melhor que não, né? Presumo eu que você possa estar querendo utilizar do bálsamo, por exemplo, para desconfortos estomacais, né? Nesse caso, o ideal é equilibrar a sua alimentação
se for o caso, é claro, equilibrar a alimentação de forma que os desconfortos que possam vir sejam sanados e você não precise utilizar aí de uma planta para poder estar melhorando sempre, né? Eu sempre digo, pessoas que tratam da parte gástrica e às vezes dependem de remédios naturais ou não para ter uma melhora, se balancear a sua alimentação, e a gente faz esse trabalho também em consultório, ela pode se livrar completamente de problemas como esse, sem depender de remédios, químicos ou naturais. É verdade que o suplemento mais importante para os ossos continua sendo o cálcio? E onde a gente encontra esse cálcio, Ramon? Boa pergunta, Samuel. É o cálcio, sim, né? Eu diria que 99% do cálcio ingerido pelo nosso organismo vai para o osso, né? Ou seja, é importante. Mas tem alguns mitos aí, né? Tem alguns entendimentos distorcidos, né? Às vezes a gente, por exemplo, acha que o leite, que é um dos alimentos mais ricos em cálcio, seria a melhor fonte de cálcio, né? As pesquisas científicas têm mostrado algumas divergências, né, nesse entendimento, né? Que por décadas, né, foi pensado que o leite seria a melhor fonte de cálcio. E não é bem assim. Por quê? Porque o leite ele é um alimento rico em cálcio, mas pobre em magnésio. E para que o nosso corpo consiga absorver bem o cálcio, né, para fixar nos nossos ossos, ele precisa ter cálcio, a mesma equivalência ou aproximadamente em magnésio, né? E também, por exemplo, a vitamina D, né, como assim é chamada, mas é o hormônio colecalciferol. Então nós precisamos ter tudo isso, esse conjunto, para poder realmente aproveitar todo o cálcio para o nosso corpo. Então, os banhos de sol, né, sem aí, claro, os filtros solares e sol a pico. Claro que não é uma exposição longa, é uma exposição de 5, 10 minutos, a depender aí da tonalidade da pele, porque algumas peles filtram mais ou menos a luz solar. Então, é muito importante isso. É importante a suplementação de cálcio, mas a gente sugere dos alimentos in natura, né? Por exemplo, as verduras de cor verde escura, né? Nós temos aí várias delas que podem ser boas fontes de cálcio e de magnésio ao mesmo tempo, entre outros componentes. Então pode ser uma melhor saída aí utilizar desse tipo de alimento para se obter o cálcio. Muito bem, nós estamos recebendo hoje ao vivo o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Nós vamos para o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar para a gente finalizar o programa de hoje. Já já a gente volta. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnóstico. Por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. VET possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno, que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539, Centro, Divinópolis. A Peixaria Supremo Paladar traz mais uma novidade para você. É o Supremo Delivery, é isso mesmo. Deu vontade, peça pelo 3216-4137, que entregamos prontinho para você.
tilápia, filé de tilápia, linguiça de tilápia, camarão e toda a variedade de peixes e frutos do mar. Peixaria Supremo Paladar. Também é delivery. Peça pelo 3216-4137. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. Chega de fila. Meu nome é Iva. Sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Deixa eu mandar um grande abraço para o cirurgião vascular Carlo Rachid Delarete, da Liz Clínica de Vascular. Muito obrigado pela recepção. Mandando um grande abraço para ele que sempre acompanha a programação da TV Candidez. Eu sempre costumo dizer, é muito bom ser recebido, melhor ainda é você ser bem recebido. Um grande abraço também para o médico Marco Aurélio Tanos de Lacerda. Um grande abraço para os dois parceiros da TV Candidez. Deixa eu mandar aqui um grande abraço também para a equipe da Gerdau. Na semana passada eu tive o prazer de participar de uma reunião virtual, pela plataforma virtual. Um abraço para o Mauro Castro, gerente executivo da Gerdau de Divinópolis, Karine Campos, gerente da área de pessoas, Laís de Paula, analista de pessoas, e para Conceição Maciel, coordenadora de administração. Nas próximas semanas a gente vai trazer aqui mais boas notícias do que a Gerdau tem feito junto à comunidade aqui em Divinópolis. De volta com o meu entrevistado de hoje, eu não posso perder tempo. Ramon, tem muita gente aqui pedindo o seu contato, tem o grupo do WhatsApp que faz todo o sucesso, que é o 991370003, 99137, para quem pediu, 0003. Ramon tem todas as redes sociais, terapeuta Ramon de Assis, no Instagram, também tem lá na sua fanpage no Facebook, você tem várias informações
no YouTube, muito bem feito, né? O canal do YouTube, inclusive pela equipe Obrigado. aqui da TV Candidez aqui, também verdade. boa parte. Lorena, André, obrigado. O casal Lorena e André. O Ramon está aqui agora já há um bom tempo, né? De um tempo para cá, na rua Rio de Janeiro, no prédio da Vivo, 426, sala 603. Tá bacana essa mudança aqui no centro, Ramon? Muito bacana, né? Muitos pacientes têm dito que tem facilitado aí por ser mais central, né? Então o pessoal tem gostado bastante. Você pode falar rapidinho da função desse grupo do WhatsApp, que é o 991370003? Então, qual que é o objetivo dele? Então, hoje é um grupo de utilidade pública, começou com alguns pacientes meus, né? Solicitando aí dicas de saúde natural. E aí a gente posta, esse grupo é um grupo fechado, na verdade nós estamos hoje com 4 grupos, né? Mais de 800 pessoas já estão no nosso grupo, né? Aumentando cada vez mais a procura. É um grupo fechado, daqueles que as pessoas, os integrantes não podem postar nada, só nós administradores, e nós administradores que temos vários colaboradores, educador físico, nutricionistas, terapeuta ortomolecular, né? Homeopata, que vão dando dicas de saúde natural nas segundas, quartas e sextas-feiras, manhã e tarde, né? Dicas simples, em forma de texto, não pesa o seu celular. Vale a pena entrar, só solicitar por esse número de telefone e o ingresso no grupo e vai receber dicas de saúde natural. Mas quando a pessoa tem alguma dúvida, ela te manda um direct? Como é que ela faz? Pode fazer contato, né? Tem o nosso contato dos administradores no próprio grupo. Pode perguntar para a gente qualquer dúvida sobre as postagens, nós respondemos tudo. Eu acredito que muita gente que vai estar no grupo, porque às vezes pode surgir dúvida do dia a dia. Sem dúvida, e a gente está para isso mesmo. E hoje realmente é uma utilidade pública, a função é informar as pessoas. Eu acho que a sociedade está carente de informações e são muitas novidades, tudo preparado com muito carinho, tudo dentro de artigos científicos, então é muito bacana aí as dicas. Esse grupo que você falou, esse método, né, onde só o administrador ali entra e comenta, é muito bom. Eu participo de alguns grupos assim, Sim. que outros grupos a pessoa posta às vezes o que é. É verdade. Né, muita figurinha, muita foto, muito vídeo, e que foge realmente do propósito do grupo. Com certeza. O Ramon, vamos tentar aproveitar esses minutos finais aí? Portanto, Vamos. o Ramon de Assis, o 991370003. Samuel, boa noite. Aqui é o Raí do bairro Serra Verde. Peço o Ramon para comentar para a gente sobre a questão da boa função do boldo. Assisto sempre o Almoça Grátis. Obrigado, Raí. Um abraço a todos aí do Serra Verde, meu antigo bairro. Raí, um abraço, viu? Obrigado pela pergunta, né? Algumas plantas digestivas, né, como é o caso do boldo, como é o caso do dente de leão, alcachofra, folhas de jurubeba, né, são plantas maravilhosas para melhorar o funcionamento da nossa digestão, acelerar o metabolismo e depurar e estimular o funcionamento do fígado, que é uma boa estratégia, né? O fígado funcionando bem, ele vai processar melhor todos os nutrientes, né? E vai melhorar a qualidade da nossa saúde. Então, vou deixar essa dica. No nosso canal do YouTube, nós temos lá um vídeo inteiro falando aí sobre o boldo e sobre outras plantas também, mas o boldo é uma excelente estratégia aí para digestibilidade, entre outras funções. Olá, Samuel. Passo o telefone do Ramon, já passei. Queria saber se a naturopatia poderia ser inserida como uma alternativa em complemento ao acompanhamento de uma consulta ortomolecular. Digo isso em relação às deficiências de minerais, vitaminas e outras fontes de energias deficientes com o nosso envelhecimento. Juliano mandou aqui a mensagem. Juliano, grande abraço para você. Deu para pegar aí, Ramon? Ou não? Você quer que eu repita? Não, tá legal. Juliano, um abraço. Obrigado pela pergunta. Então, dentro da minha formação em naturopatia, que é uma formação superior, nós temos várias disciplinas, dentre elas a ortomolecular, a dieta do tipo sanguíneo, dietoterapia, oligoterapia, e dentre outras, né, que tanto vai ali com relação à alimentação, mas também outras formas de terapia. A herbologia, que é a própria fitoterapia, enfim, uma infinidade. Então, existe o terapeuta ortomolecular, existe a especialização em ortomolecular e existe também dentro da naturopatia, que é a minha formação, as disciplinas. Então, a gente também domina essas técnicas que são maravilhosas, realmente. Muito bem. Ô, Ramon, existe uma dieta adequada para se recuperar de problemas ósseos, por exemplo? Sim, sempre tem uma dieta específica. Como eu disse, existem aquelas particulares. Aqui, sempre a gente dá essas dicas, como a gente já deu hoje, dicas de alimentos que vão ser bons para todo mundo, para melhorar aí a saúde óssea. Mas existe tudo que é em particular. Então, por exemplo, produtos como o glúten, né? A gente já falou aqui em outros programas, em função de outros processos de saúde, mas o glúten, né, é um subproduto aí do trigo, do centeio, da cevada, que dificulta o nosso organismo a absorver nutrientes importantes, né?
como o cálcio, como o próprio magnésio. Então, excluir esses alimentos da nossa dieta se faz de extrema urgência e importância para que a gente melhore a saúde como um todo, né? A gente sabe que tem alguns alimentos, alguns medicamentos químicos, né? Tem pessoas, claro que se o profissional médico está acompanhando e sugeriu o uso de algum medicamento, tem que ser usado, porque ele vai ali saber da totalidade daquele organismo. Mas tem muitas pessoas que usam aí uma automedicação que é perigosíssima, né? Um uso excessivo, por exemplo, de um AS, que é considerado um medicamento infantil e inofensivo, ele pode, por exemplo, dificultar o corpo a absorver o próprio cálcio do nosso organismo. Então, há que se ter muito cuidado, tem que ser prescrito por um médico prescritor para que não haja aí erros aí para a nossa saúde com o uso de medicamentos e alimentos indevidos. Estou recebendo aqui a mensagem de um amigo, Carlito Ribeiro. Nós trabalhamos juntos lá na Câmara Municipal em 2008. Grande fotógrafo também. Ô, Carlito, grande abraço para você. Pergunte ao doutor Ramon, minha esposa tem uma ardência nas pernas que ela até chora de dor. Já consultou com angiologistas e disseram que não é problema de veias. Como é que a naturopatia pode ajudar? Carlito, grande abraço para você. Muito obrigado pela sua pergunta. Programa ao vivo. Carlito, um abraço, viu? Obrigado pela pergunta mesmo. Então, quando o Samuel foi lendo a sua pergunta, eu já imaginei que poderia ser um problema para angiologia, né? Problema de veias, né? Mas já que foi no angiologista e ele descartou essa possibilidade, pode nos procurar. Mas a gente sugere aí de antemão, por exemplo, o chazinho de alho, né? O chazinho em maceração. É só machucar aí uns 3, 4 bulbos de alho, os dentes de alho, deixar aí mergulhado em água filtrada e água fria mesmo por 4 horas, depois ela tomar aí a água do alho, né? Pode ser que ela reduza aí essas dores. E se reduzir, a gente pode orientar depois. Ou então nos procure num atendimento que a gente vai poder investigar e buscar essa causa. Ramon, você tem aí um minutinho, o diretor Túlio já está me avisando que o nosso tempo já está esgotado, já estamos nos aproximando das 10 da noite nessa terça-feira, dia 31 de agosto. Como é que você faz o resumo desta entrevista, onde nós abordamos sobre a saúde dos ossos e das articulações? O que de mais importante deve ficar marcado para o telespectador, a telespectadora que nos acompanhou ao vivo nessa terça-feira? Então, é realmente o recado, né? Por causa dos nossos estudos, mas também das nossas experiências em tratamentos com pessoas, né? E às vezes muitas pessoas recebem um diagnóstico terrível. Não, aqui é só cirurgia, aqui não tem mais recurso, mas não é bem assim. A gente está à disposição para cuidar do seu caso, né? E muitas vezes é reversível os processos, porque só quem passa por essas dores terríveis, dores de coluna, né? Dores aí dos desgastes de joelho e de outras articulações, sabe o que eu estou dizendo. Então, é possível sim, busque mais informação, busque um tratamento natural. A naturopatia pode oferecer muito no que diz respeito à suplementação natural, que é a alimentação, e também plantas que vão reduzir significativamente as suas dores para que você possa ter uma vida normal e muito mais saudável da estrutura óssea. Ramon, muito obrigado pela sua presença aqui novamente nesse tema interessantíssimo, né? Lembrando que a saúde dos ossos e das articulações, ela passa também muito pela prevenção, né? E é importante que a pessoa busque. Vamos tentar agendar uma nova data em outubro, porque tem dado um resultado muito importante e fundamental para quem nos acompanha. Obrigado pela sua presença. Obrigado também. Eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha sábado a partir de 1 da tarde, onde tem programa de saúde gravado. Ao vivo é toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. A gente volta na próxima terça. Boa noite, até a próxima, Ramon. Boa noite. Para você que nos acompanhou, boa noite e até a próxima semana, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.